Estamos aqui com o Dr. Fernando Morgadinho, neurologista, especialista em medicina do sono. Meu nome é Luciane Fujita, sou médica, pneumologista, também especialista em medicina do sono. E hoje a gente vai abordar um tema bastante importante, que é o que é a queixa da síndrome das pernas inquietas. O que é a síndrome das pernas inquietas, doutor? Muito bem, doutora Luciane. A síndrome das pernas inquietas é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas que o paciente nos traz e é caracterizada basicamente por uma inquietude. E quando eu falo inquietude, é uma sensação muito pouco caracterizada ou objetiva. Alguns falam que é uma gastura, que é uma dificuldade, uma sensação de aperto, é uma coisa que desagrada nas pernas, normalmente no meio das pernas, não na extremidade, no meio, e que essa sensação de gastura ou de desconforto, ela piora muito quando você fica parado, melhora com a movimentação, inclusive essa sensação tende a fazer o paciente se movimentar mais do que o habitual e não consegue ficar parado. E uma última característica que é fundamental, piora no final do dia e o início da noite, levando o paciente então a ter uma queixa importante de dificuldade de pegar no sono. Então se você que está nos ouvindo tem uma inquietude, uma sensação esquisita nas pernas, que piora quando está parado, que melhora quando mexe, e esse ficar parado obriga você a mexer para melhorar. Isso piora no final do dia, no início da noite, você pode estar diante de um quadro de síndrome das pernas inquietas. E que consequências, quais as consequências desse desconforto tão importante que esses pacientes normalmente nos trazem, né? As queixas elas podem ser divididas em queixas momentâneas, ou seja, uma dificuldade de um paciente, por exemplo, pegar um avião e ficar 12 horas seguidas. De conseguir trabalhar num ambiente por 4 horas seguidas. Uma importância, uma necessidade de se levantar o tempo todo, até em algumas situações que não deveria, como reuniões importantes, ou como situações que ele tem que estar mais parado. Isso é um incômodo e traz prejuízo funcional ou para a vida desse paciente. Além disso, uma queixa comum e que poucos médicos de saúde, por conta de desinformação, não valorizam, é a dificuldade de iniciar o sono. Então o paciente vem com uma queixa de dificuldade de começar o sono, demora muito na cama para dormir e não se pergunta se essa demora é por alguma coisa que incomoda nas pernas. Quem bota travesseiro no meio da perna, levanta, passa gelo, faz massagem, o esposo ajuda, passa alguma substância que alivia e o movimento realmente alivia, só que demora muito para iniciar o sono, com uma queixa então de perda de tempo precioso de sono por esse movimento, por essa queixa de inquietude que essas pernas e que leva a movimento repetido ou andar ou rituais verdadeiros que impedem de entrar no sono logo. E o diagnóstico? Como é que a gente sabe que tem isso? A primeira coisa que a gente fala com perna inquieta é quem dá o diagnóstico é o próprio paciente. Não existe exame complementar que caracteriza as pernas inquietas. Tem que ter aquelas 4 características que a gente conversou no início do nosso papo. A inquietude ou a sensação de mal-estar nas pernas, que piora quando está parado, que melhora quando mexe ou anda e que piora no final do dia ou no início da noite. Óbvio que é fundamental entender que existem outros quadros clínicos que simulam isso. Doenças dos nervos periféricos podem dar isso. Enfim, tem algumas doenças que simulam o quadro das pernas inquietas. Mas ele é muito fidedigno de seguir essas 4 perguntas. Se nosso ouvinte, ou nosso telespectador, ou quem está do outro lado, está vendo e enquadra nessas 4 questões, a chance é muito grande da gente estar diante de um quadro de síndrome das pernas inquietas. E o que se faz? Como pode se tratar esse problema? A síndrome das pernas inquietas, ela é tratada de 2 maneiras diferentes. A primeira maneira é a parte de recomendação. A gente recomenda então para esse paciente atividade física. A atividade física melhora muito o quadro de síndrome das pernas inquietas. Então aquele que sofre com uma gastura, inquietude, começa a fazer atividade física, começa a ter melhora. Algumas substâncias sabiamente pioram a perna inquieta. Então aquele tabagista que fuma vai piorar as pernas inquietas. Aquele indivíduo que usa álcool frequentemente vai piorar as pernas inquietas. Aquele sujeito que bebe café demais, a cafeína piora as pernas inquietas. Então óbvio que essa higiene do sono, ou seja, você melhorar esse ambiente teu a nível de substâncias, vai melhorar junto com a atividade física esse quadro de pernas inquietas. Além disso, a gente pode tratar farmacologicamente. Então, existem alguns medicamentos que acabam melhorando as pernas inquietas, que vão muito na relação das causas do mecanismo que leva a essa síndrome. Agradeço, então, essas informações tão importantes, doutor Fernando, e convido a todos a irem ao nosso site para terem mais informações a respeito dos assuntos. Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado.